o Senhor é aquele. Louvado seja Deus que abençoa a nossa vida. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. É o que vamos falar agora mesmo, a palavra de Deus. Deus la bendiga a todos os hermanos e hermanas de República Dominicana, Venezuela, Bolívia, Argentina. Glória a Deus. Alabado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em ayuno por tu cidade, tu país. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças. Deus é poderoso para ser muito mais, glória a Deus, do que aquilo que agimos, do que aquilo que pensamos. Glória a Deus. Lucas, capítulo 18. O Senhor me traz uma palavra maravilhosa neste momento para vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma palavra vinda do próprio Deus para os nossos corações. Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo para nós agora mesmo. O Senhor me dava essa palavra e eu meditando e pensando, louvado seja Deus, uma palavra linda e poderosa da parte do Senhor, porque toda a palavra de Deus é linda. Glória a Deus. E o título dessa mensagem é: toda insistência, ela tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz o texto bíblico, Lucas 18, versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca esmorecer. Louvado seja Deus. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com esse juiz e dizia: faze-me justiça contra os meus adversários, contra o meu adversário, e por algum tempo não quis. Mas depois disso, disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi, pois, o que diz o injusto juiz. Glória a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Glória a Deus. Ainda que tardio para com eles, louvado seja Deus. Digo-vos que depressa o Senhor nosso Deus lhes fará justiça. Glória a Deus. Agora a questão é: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja Deus. Você tem fé? Glorifica o nome do Senhor. Você pode dizer assim: eu não sei. Mas você tem fé porque a Bíblia diz que nós estamos de pé pelo Senhor e pela fé. Louvado seja Deus. Então glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem lhe poupado da morte. O Senhor tem nos poupado da morte para um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda insistência, ela tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Nas escolhas da vida, quando optamos, quando podemos escolher, nós sabemos que a resposta vai ser duas: ou vai ser o bom, ou vai ser o ruim. Contudo, se eu insisto, se eu persevero, aleluia, nos princípios do Senhor, e principalmente se eu executar os princípios do Senhor, aplicando-os na minha vida e na minha forma de viver, eu terei as bênçãos de Deus. E insistência é a mesma coisa que perseverança, é a mesma coisa de importunar, de insistir, de persistir novamente, de não abrir mão. Louvado seja Deus. Então,
descrição, ela corresponde a pessoas que simplesmente não desistem. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero, para começar, te dizer se aquilo que você está buscando, se aquilo que você está pedindo, se aquilo que você está perseverando é da vontade de Deus e está ligado à palavra do Senhor, nunca desista, nunca desista, nunca desista, porque vai ter um momento em que o Senhor ele vai agir ao teu favor, vai ter um momento em que Deus ele vai dar um decreto para você e todo mal vai ter que recuar, e todo empecilho vai ter que recuar, e todo embaraço vai ter que recuar, e todo bloqueio vai ter que recuar, e toda porta fechada vai se abrir. Se for necessário, pessoas se render aos pés do Senhor vão se render. Aleluia, louvado seja Deus. Se muda gente, morre gente, o Senhor muda o tempo e as estações, mas quando Ele quer dar vitória a alguém, Ele dá. Deus está dando um decreto de vitória para nós. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nunca desista. Nunca desista do que você está pedindo. Se agrada ao Senhor, nunca desista na sua vida. Nunca, 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 nunca desista. Glória a Deus. E para exemplificar bem isto, eu acabei de ler aqui a parábola da viúva persistente. Aleluia, louvado seja Deus. Ela tinha que, louvado seja Deus, persistir e tinha algo mais além disso. É porque ela estava lidando com alguém na terra que não queria de forma alguma ajudá-la nem favorecê-la, mas ela ainda assim insistia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que no seu lar, você que diz assim, meu lar parece que está destruído, não pensa assim. Se você está na presença de Deus e você está orando, louvado seja Deus. Se não tiver ninguém na terra para concordar com você, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele concorda com você. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. O Espírito Santo vai concordar com você se aquilo que você pede está alinhado à vontade do Pai, está na palavra de Deus. Nunca desista, nunca desista, nunca desista, nunca desista, porque o Senhor, ele há de dar vitória àquele que persevera até o final, aquele que corre até o final, aquele que persevera até o final, aquele que vai até o fim, aquele que não abre mão, aquele que não desiste, aquele que busca, aquele que ora, aquele que, louvado seja Deus, mesmo cansado ou cansada, entristecida, mesmo sem ver nada, ele não insiste, ele luta contra a maré, mas se tem Deus na vida, vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, essas atitudes são daquelas pessoas que não desistem, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus no livro de Gálatas faz até menção sobre isso. Louvado seja Deus, para nós continuarmos acreditando, para nós continuarmos insistindo, porque iremos colher a bênção, a vitória, se não tivermos desfalecido, louvado seja Deus. Portanto, se você está ouvindo essa simples palavra hoje, eu quero lhe dizer, não lhe desista. Levante-se, peça a Deus força, peça a Deus graça, jejue, ore, paga o preço e diga, Senhor, me fortalece, eu quero chegar até o final, eu não quero parar no meio da corrida, eu não quero parar no meio da estrada, eu não quero chegar na beira da praia, eu quero chegar até o final, eu quero chegar até o final disso daí, eu vou ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aqui em Gálatas capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, a partir do versículo, louvado seja Deus. Glória a Deus, versículo 7 diz assim, não erre, Deus não se deixa escarnecer, tudo que nós semearmos, ou seja, que plantarmos, nós vamos colher. Se você semeia com fé, se você semeia com lágrimas, você colherá os seus molhos, os seus feixes, você colherá o resultado da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora é importante que esteja plantando, chorando, aleluia, esteja plantando com o coração quebrantado e esteja plantando da forma certa, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz no versículo seguinte de Gálatas 6, porque aquele que semeia na carne, ele vai colher a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o que semeia segundo a vontade de Deus, esse vai ter a vitória, esse vai ter a vida eterna, louvado seja Deus. Aí o versículo 9 diz assim, nunca se canse de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos se não tivermos desfalecido. Não desfaleça, continue,
continue, seja firme, mais do que uma rocha, seja firme, aleluia, seja perseverante, rederikovia, andereflaço e decóvia, não é você que tem que sair da sua família, é o diabo que tem que sair da sua família, é o diabo que tem que sair da sua casa, é o mal que tem que sair da sua casa, não é você não, você que arrumou as malas aí, não é você que tem que sair, é o mal que tem que sair, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, nunca se canse de fazer o bem. Porque colherá da parte do Senhor se não tiver desfalecido. E até lá, o que é que eu faço da minha vida? Versículo 10. Mas enquanto isso, temos tempo, vamos fazer o bem. Principalmente aos domésticos da fé, faça o bem. Louvado seja Deus, mas eu só recebi o revidar, faça o bem. Mas só fazem o mal contra mim, faça o bem. Mas, aleluia, louvado seja Deus, mas ninguém olha, faça o bem, porque quem está olhando é Deus. É o Senhor Jesus Cristo que vai te recompensar. Não deixe que as circunstâncias externas, elas venham mudar você. Aleluia, não para o pior, mas para o melhor, para buscar ao Senhor, porque Ele não é injusto, Ele não deixará ser a fé malograda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E acerca da insistência, acerca da perseverança, da persistência, da importunação, se você entende assim, que entenda. Louvado seja Deus, eu quero, glória a Deus, o Senhor me fez aqui aplicar a insistência, a perseverança na nossa vida e entendendo sobre 4 princípios. Louvado seja Deus, e o primeiro é que aquele que persevera, ele deve subsistir. Louvado seja Deus, ele deve transpor a uma situação que recebe um não muitas vezes. Se o não, ele não vem da parte de Deus e sim dos humanos, você tem que transpor esses nãos. Essas portas fechadas, essas, vamos dizer, essas quebradas de cara, as decepções. Eu estou tanto tempo na campanha, tive um dia abençoado hoje na casa de Deus, quando eu chego. Na minha casa parece que a coisa piorou, parece que a sonhou foi o diabo, parece que Deus nem está me vendo. Eu quero dizer a você que Deus prova nossa fé. Eu quero dizer que a fé, sempre eu digo aqui, a fé não é por aquilo que eu estou olhando com esses olhos lindos que o Senhor me deu. Esses olhos é para ver coisas boas e ler a Bíblia. Aleluia, mas a fé é crer naquilo que não está vendo, mas está crendo. É crer, é acreditar, louvar. Seja Deus, porque o Deus o qual nós cremos, ele traz à existência aquilo que não existe, louvado seja Deus. Perseverar, subsistir, permanecer, se firmar, não sair do lugar, ainda que se levante o espírito do governador, como está escrito, não saia do seu lugar, não saia da sua casa, não saia de um lugar onde Deus lhe colocou e que você vai crescer ali, não saia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Então perseverar é subsistir, é continuar crendo, é continuar insistindo, batendo na porta, mesmo que receba um não, muitas vezes, e foi o caso desta senhora aqui, desta viúva na porta desse juiz. Aqui diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 4 de Lucas 18, diz assim, e por algum tempo esse juiz não quis. Então vejam, algum tempo. Não se sabe se foi meses ou se foi anos, mas só se sabe que todo dia ela estava lá. Aleluia, batendo na porta. É por isso que Mateus capítulo 7 diz, pedi, 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 dá-se-vos-á. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e achareis. Aleluia, batei, abri-se-vos-á a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Se o não, ele não vem da parte de Deus, mas é obstáculo na terra, continue, continue perseverando, continue. Aleluia. Essa mulher que diz, e por algum tempo o juiz, porque ela dependia do juiz, não quis, do juiz da terra.
Mas depois disse consigo esse juiz: eu não temo a Deus e nem respeito a homens. Todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, ela me importuna, ela me atormenta com o grito dela, com a presença dela, com a batida na minha porta, ela fica ali insistindo, eu vou lhe fazer justiça para que, enfim, eu não volte e ela não me importune mais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem precisava daquela vitória era a viúva. Aleluia. Então ela tinha que lutar com todos os meios para ser vitoriosa. Quem precisa da vitória sou eu, é você. Quem sabe o que, louvado seja Deus, determinou para a sua própria vida é o próprio Deus, e é eu e é você. Aleluia, louvado seja Deus. Então insista da maneira certa. Se Deus está te dando um aval para insistir, insista. Se aquilo que você está pedindo a Deus é a vontade de Deus, continue. Continue! Glória a Deus! Esse é o primeiro princípio. Transpor o não, a fechada de porta, a desilusão, a decepção, muitas vezes. Já pensou você atrás de uma porta de emprego, você bate ali, aí vai no lugar e faz entrevista, não é aprovado. Aí você põe currículo de novo, aí não é aprovado no outro lugar. Aí você põe em outro lugar e não é aprovado. Aí você vai desistir porque não foi aprovado nos 3 lugares? E você não tem vida para frente? E você não tem potencial? E não foi o Senhor que lhe deu inteligência e capacidade? Insista! Porque o Senhor tem a porta certa. Jejue, ore! Aleluia! Segundo princípio que eu entendo sobre perseverança, sobre insistência, sobre persistir, sobre importunar, sobre... Até esse termo aqui, que a Bíblia fala que essa linguagem fala de molestar, ou seja, de atormentar aquele juiz. Ele já não aguentava mais. A mulher batendo na porta, ele já não aguentava mais. Então ele sabia que ou ele fazia, mas ele não ia se livrar dela. Glória a Deus, enquanto ele não julgasse a causa dela. Louvado seja Deus. O segundo princípio, perseverar, insistir, é nunca abrir mão do que quer e principalmente se é algo que precisa. Glória a Deus. Versículo 5 ainda mostra aqui sobre esta viúva. Todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. Meu filho, ali a viúva só ia sair com 2, ou se morresse, ou se o juiz julgasse. Mas o Senhor não queria que ela morresse, então ou ele julgava, ou então era importunando todo dia, até ele fazer alguma coisa. Louvado seja Deus. Então, aquele que persevera, aquele que insiste, louvado seja Deus, nunca abre mão daquilo que quer, daquilo que Deus deu, louvado seja Deus, e daquilo que precisa. Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida, eu preciso de libertação. Nunca abra mão disso, lute por isso. Senhor, a minha família, veja como está, Senhor, mas foi o Senhor que me deu, o que é que eu faço da minha vida? Não desista. Meu Senhor, mas é o seguinte, Senhor, a porta de emprego não se abriu ainda, eu preciso trabalhar, Senhor. O Senhor não me disse que era para viver pela fé, eu preciso de um emprego, eu preciso pagar as contas. Senhor, o Senhor pode me ajudar? Não desista de orar, não desista de ir atrás da porta, não desista de bater, não desista de botar currículos, não desista, não desista. Glória a Deus. Então, perseverar é insistência. Louvado seja o nome do Senhor. Insistência. Terceiro princípio, glória a Deus, que eu observo e que podemos aplicar a insistência, a perseverança. Louvado seja Deus, a insistência, a persistência. É que nós precisamos perseverar sem perder a compostura da fé, mesmo que não veja nada favorável. É assim. Quer ver um exemplo disso? Sempre eu falo aqui, Abacuque.
Capítulo 1, Abacuque entra no tribunal de Deus. Podemos dizer assim, Senhor, ele fala, como quem diz, e aí? Até quando? Senhor, por quê? Eu não sou teu profeta? Eu não estou orando por esse povo. Eu estou em jejum, Senhor. O Senhor disse que eu era seu profeta. Eu estou na comunhão, Senhor. Até quando, Senhor? Por quê, Senhor? Eu choro, eu me desespero, Senhor. Até quando, Senhor? Eu não estou vendo a tua solução. Eu não estou vendo. Aí o Senhor vai falar com ele e faz uma promessa. No capítulo 1, versículo 5 de Abacuque. Vê dentre as nações, olhar e maravilhar. E eu vou fazer algo tão grande que você, quando contar, não vão acreditar. Mas ainda que acreditem ou não, se você contar, eu vou mostrar. Porque eu sou Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque, ele estava inquieto demais. Ele, no mesmo capítulo, ele diz, mas Senhor, o Senhor vai continuar matando os povos sem piedade? Senhor, esses caldeus aí matando o povo, Senhor, a justiça do Senhor está onde? A justiça parece se afrouxar, meu Senhor, por favor. Ele estava num desespero tão grande que ele estava perdendo a compostura da fé e entrando na compostura do desespero. É assim. Aí no capítulo 2 de Abacuque, a gente vê aquele Abacuque entediado, zangado, aquele Abacuque amolado, aquele Abacuque murmurando e dizendo, sobre minha torre de vigia eu vou me colocar, vou ficar aqui, fechar minha boca, ficar calado mesmo. E vou esperar Deus responder acerca da minha queixa. Ele não falou assim da minha oração. Ele não falou assim da minha petição, ele falou da minha queixa. Então significa que ele estava zangado, ele estava aborrecido com a vida, ele estava zangado, vamos dizer assim. Aí o Senhor no capítulo 2 fala para ele, disse, eu já te falei, que é no meu tempo determinado, é na minha hora, e se tardar, ou seja, se tardar aos olhos humanos, no tempo dos humanos, se você acha, meu filho, que está tardando, mas virá e não tardará, não adianta, porque é no meu tempo, e você quer saber, Abacuque, de uma coisa? É claro que você ora, que você é meu servo, que você é Abacuque, que eu ouço suas orações, mas você está inchado, Abacuque. É assim, a alma que se incha, não é reta em mim. Você está aborrecido comigo e você está achando que está no direito de reivindicar. Eu faço no meu tempo, na minha hora. Então Abacuque fecha a boca. Aí no capítulo 3 está um Abacuque exultante, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Quando o Senhor quer agir, o Senhor age, o Senhor faz, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vida, e ainda que os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas, aleluia, e as vacas não exista mais curral, e nem aprisco, nem mais nada, todavia, ainda assim, eu perseverarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, louvado seja Deus, porque ele sabia o poder do Deus o qual ele cria, louvado seja Deus. Ele estava já perdendo a compostura da fé e entrando na compostura do desespero. Outros entram na compostura da desacreditância, nem sei se Deus existe ou se ele está me vendo. Outros entram na compostura de quê? Da apostasia, se desvia mesmo, sai, vai lá para as coisas onde está o inferno assim, as coisas mesmo, o mundanismo, aí se manda para lá porque o Senhor não respondeu, mas o Senhor não me deu, mas o Senhor não fez, mas o Senhor isso, mas o Senhor não aquilo, e lá, a Bíblia não fala para perseverar um pouco, a Bíblia fala para perseverar até receber. A palavra de Deus fala de perseverar até o fim, até para ser salvo, se quiser ser salvo, é assim. Louvado seja Deus, respeitando as linhas teológicas, glória a Deus de quem tiver linhas teológicas de, louvado seja Deus, calvinistas, louvado seja Deus, mas ou arminianas, eu vou para a Bíblia, louvado seja Deus. Mateus 24 tem um versículo que diz, aquele que perseverar até o fim, é este que será salvo e pronto, e acabou. Louvado seja Deus, é para perseverar. Senão, de repente, sai da compostura da fé mesmo. Louvado seja Deus. Então, um quarto princípio. Perseverar, insistir, persistir. Mesmo que você seja condenado pelos outros, desestimulado pelos outros,
afligido pelos outros, mas ainda assim é para perseverar. Ah, mas a senhora sabe que, louvado seja Deus, a Bíblia diz que quão maravilhosa é uma boa palavra a seu tempo. É verdade, mas às vezes nem toda vez a gente recebe essa boa palavra da boca das pessoas, não. Porque às vezes as pessoas não entendem, porque a gente está orando assim, não está ligado no que você está pedindo, tá entendendo? Louvado seja Deus. Então é insistir, é persistir, louvado seja Deus, glória a Deus. Mesmo que você seja condenado pelos outros, mesmo que receba uma palavra que vai desestimular, mesmo que seja afligido pelos outros. É isso mesmo, louvado seja Deus. É uma forma de sobrevivência da fé. Se te soltassem numa selva, você ia fazer de tudo para sobreviver lá. Para conseguir uma comida, para ligar um fogo, ia dar seu jeito. Pois, louvado seja Deus, na caminhada da fé é a mesma coisa. Louvado seja Deus, só que nós temos o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, às vezes existem pessoas que oram por nós, é verdade. Mas tem em particular que é você e Deus, é eu e Deus, é como se estivéssemos num quadrante, numa selva, entendeu? Aí, como diz, é pra se virar, é pra, louvado seja Deus, fazer por onde sobreviver, é assim. E na caminhada da fé, muitas vezes é assim, porque a salvação é individual. Louvado seja Deus. Quer ver o exemplo de quem? Louvado seja Deus, persistiu, mesmo sendo condenado. Foi a mulher cananeia. Louvado seja Deus, Mateus capítulo 15. Glória a Deus. A mulher cananeia, a grega, a cirofenícia, é tudo a mesma coisa, é a mesma mulher. Ela tinha uma causa grave. E a causa dela era a sua filha, que ela diz assim que estava miseravelmente endemoniada. A causa dela era grave. Não tinha médico que desse jeito, não tinha dinheiro que desse jeito. Louvado seja Deus. E se tivesse naquela época alguém que mexesse com forças místicas, também não ia dar jeito, porque eu já disse aqui e sempre digo que se o Deus do céu não resolver a criatura na terra, criaturas espirituais não vão resolver, só pior as coisas. Então essa mulher, ela foi e saiu ao encontro do Senhor Jesus. E quando ela chega, ela andou muito, e quando ela chega, em primeiro lugar, Mateus 15, 23, diz assim, que ela faz a petição e o Senhor Jesus não respondeu palavra alguma a ela. Louvado seja Deus. Ou seja, o Criador estava provando a fé. Se ela fosse outra, como muitos de nós, no silêncio de Deus, tinha caído fora. É assim. Mas ela ficou ali. Aí, quando ela ficou ali, versículo 23 ainda diz aqui, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo, mestre, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós, essa mulher importuna, essa mulher enche a nossa paciência, essa mulher aqui, mestre, se o senhor não quer fazer nada com ela, manda ela pra rua, que a gente não aguenta mais ela. Ou seja, sabia que às vezes o nosso problema e a nossa dor, glória a Deus, podemos encontrar pessoas que nos ajudem, mas podemos procurar pessoas que se aborreçam e não queiram nos ajudar. E se você, de repente, encontra alguém que não quer lhe ajudar, louvado seja Deus, não é por isso que vai desistir, mas é por isso que vai crer mais, vai buscar mais e vai clamar ao Todo-Poderoso que tudo pode. Louvado seja Deus. Aí vejam bem, o Senhor Jesus, calado, estava provando ela. Os outros discípulos apóstolos não deram nem sequer uma palavra de consolo para aquela mulher. Eles, pelo contrário, foram pedir ao Senhor Jesus para mandá-la para a rua. Era assim, porque não aguentavam mais a importunação dela, era assim. Mas ela ali, porque quem precisava da bênção era ela. Ela sabia que a fonte era o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Você está na presença de Deus, sabe que a fonte é o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Não adianta buscar atalho, nem outro caminho, nem outra fonte parecida, nem de criatura poderosa, tá entendendo? Aleluia! Porque se a criatura do reino espiritual tem algum poder, os demônios, Satanás,
mas nem se arrasta ao poder do Todo-Poderoso Senhor. É assim. Mas essa mulher ficou ali. Aí ela de novo chegou até o Senhor Jesus, versículo 25, disse: Senhor, por favor, socorre-me. Socorre-me. Mas aí o mestre prova ela mais uma vez. E diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, como se estivesse provando a fé daquela mulher. E o Todo-Poderoso, ele pode fazer como bem quiser. Mas, como eu disse em outra pregação e digo hoje, novamente, essa mulher aqui, era ela que precisava do milagre. Por isso mesmo, louvado seja Deus, ela insistiu e persistiu. E outra coisa, um segredo aqui, ela soube se comportar à altura da sua fé quando estava sendo provada. Ela não murmurou, ela não xingou o Senhor Jesus, ela não xingou os discípulos, ela não disse, eu vou embora mesmo. Não, ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, é como se ela dissesse, Senhor, eu não sei na mente do Senhor o que é que o Senhor está me comparando, mas se for assim, cachorrinho, o Senhor falou em parábola, cachorrinho põe muito bem, meu Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, a tua fé é muito grande, é muito poderosa, seja feito para contigo como tu desejas. E ali, louvado seja Deus, quando ela voltou para casa, a filha estava curada. Aleluia, quem tem perseverança, quem tem insistente é determinado, é determinada, louvado seja Deus. Agora tem uma coisa, sabe ser determinada e determinada, louvado seja Deus, não é canalizar a força para o mal, porque a Bíblia diz não é por força nem violência, mas pelo Espírito do Senhor. Agora é concernente às coisas do reino de Deus, aleluia, louvado seja Deus, e as batalhas espirituais, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala de nós lutarmos, pelejarmos, pleitearmos para entrar na porta estreita. É assim, louvado seja Deus. Mas já pensou se essa mulher dissesse, mas não é possível. Eu já disse que meu problema é grave, chego de outra cidade, creio nesse Jesus que é dos judeus, nem da minha raça, do meu povo ele é. Aí chego, acredito que ele é Senhor, ele fica calado, o meu desespero é grande, os discípulos dele olham para mim e falam para ele me botar para a rua. E eu continuo adorando e insistindo, e ele ainda vem com a dessa de filho de cachorrinho, quer saber, eu vou ir embora. Mas ela não fez isso, porque ali ela só sairia com a vitória dela. Ela só sairia com a bênção. Louvado seja Deus. Mas outros exemplos que eu quero falar aqui brevemente. Glória a Deus. Essa foi quando foi o quê? Louvado seja Deus. Condenada aos olhos dos discípulos. Ela era alguém que importunava, que, como dizem, enchia a paciência. Era assim. Agora, e um exemplo de perseverança e quando você está perseverando e é desestimulado pelas pessoas? Aí eu lembrei de quem? De Bartimeu, cego, filho de Timeu, aquele que diz assim, Bartimeu, cego, filho de Timeu e ainda mais mendigo, e na beira do caminho mendigando, como quem diz, ele era, depois de ninguém, 3 vezes mais, era assim. Mas o Senhor olhou para ele. Mas eu quero aqui mostrar a vocês algo muito importante. Marcos 10, 46, fala da vida do cego Bartimeu. E aqui foi outro que insistiu até ter vitória. Agora, o que eu vou mostrar a vocês, o versículo, é justamente o que, louvado seja Deus, está aqui no meu sermão. Perseverança, louvado seja Deus, mesmo que seja desestimulado, que receba palavras negativas, que receba o quê? Até atitudes contrárias àquilo que você quer. Olha o que diz aqui Bartimeu. Glória a Deus, versículo 47, Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, não era poucos não, era muitos, e muitos o repreendiam, para que ele se calasse, ou seja, para que ele fechasse a boca.
Mas ele clamava cada vez mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, repreendiam para que ele se calasse. Vamos imaginar aqui. Cala a boca, cego. Tu é pobre, cego. Botava a mão na boca do cego. Ou então botava a perna para ele cair. Fica na tua, cego. Tu é ninguém, tu está vendo que esse Jesus vai olhar para você. Mas foi justamente para esse que o Senhor Jesus olhou, porque a insistência dele, mesmo que importunasse os ouvidos dos outros, mas quem precisava da vitória era ele. Louvado seja Deus. Até que o Senhor Jesus parou, mandou chamar e disse assim: o que é que você quer? Louvado seja Deus. E ele lançou de si a capa e disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar a minha vista. É isso que eu quero. E o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu ao Senhor Jesus por caminho afora e foi curado para a glória de Deus. Ou seja, a perseverança dele foi capaz de suplantar, louvado seja Deus, os ataques e palavras desestimulantes dos outros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E para encerrar aqui, perseverar, mesmo que você esteja enfrentando, vamos dizer assim, um alto teor de aflição, de angústia, ainda assim, persevere. Qual foi o exemplo disso? Aí eu vou lembrar de dois. Um foi Jacó. Quando ele soube que no outro dia se encontrar com o irmão, ele orou ao Senhor, ele pegou a sua família, dividiu em bandos, atravessou o val de Jaboque, lutou a noite inteira com aquele anjo. O anjo feriu a juntura da coxa dele e ele continuou lutando. Ou seja, ele não era mais forte do que o anjo, mas também ele não desistia de forma alguma. Até que o anjo disse: como é teu nome? Ele disse: Jacó. E o anjo disse: a partir de agora não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel. Que quer dizer, você é campeão com Deus. Você lutou e você prevaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no outro dia o Senhor deu livramento de morte para Jacó. Esaú, que veio armado até os dentes, como diz na minha terra, ou seja, não veio desprovido, não veio sozinho, veio com mais 400, mas ali ambos se reconciliaram e o Senhor mudou o coração de Esaú para que voltasse a ter, louvado seja Deus, afetuosidade pelo seu irmão. Louvado seja Deus. E o último exemplo para encerrar de perseverança que eu quero falar para vocês, glória a Deus, foi a história de Ana. Louvado seja Deus, Ana que tinha um sonho, louvado seja Deus, de ter filhos. Glória ao nome do Senhor, ela foi afligida. Como é que ela foi afligida? Ela foi afligida durante a vida inteira. Ela foi afligida quando estava orando, mas ela não desistiu. A vida inteira por quê? Porque na época o marido dela tinha outra mulher, que era Penina. E Penina tinha filhos e Ana não tinha. Embora a Bíblia diz que ele amava mais Ana, mas ela não tinha filhos. O Senhor tinha cerrado a madre. Ao passo que Penina tinha filho. E toda vez que passava na cara de Ana e dizia: olha aqui, eu sou frutífera e você é mais seca do que tudo. Com certeza fazia pouco de Ana. E ela chorava, ela se angustiava e nada consolava ela, nem a porção dupla que o marido dava, nem a palavra do marido, nada consolava aquela mulher, porque ela queria uma coisa que ela não desistia, que era ter filhos, e a Bíblia diz que foi o Senhor que tinha cerrado a madre dela, não foi médico, não foi problema de saúde, foi o Senhor. Mas aí o que é que ela faz? Glória a Deus, quando ela vai ao templo do Senhor, ela resolve tomar uma atitude, ela resolve orar, buscar ao Senhor de uma forma que ela nunca tinha feito na vida. Louvado seja Deus. Aqui diz 1 Samuel 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, muito que tinha para chorar. Ela chorou diante do Senhor, ali ela orou de uma forma que ela nunca tinha feito na vida, porque na Bíblia não está registrado. E aqui diz que ela fez um voto ao Senhor e disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor com benignidade, ou seja, se o Senhor com bondade e misericórdia, atender a aflição da tua serva e se lembrar de mim, Senhor. Aleluia! E se o Senhor não se esquecer de mim,
Então, e se o senhor der um varão à tua serva, a mim, então eu vou fazer um voto de que na cabeça dele não vai passar navalha, e eu darei ao Senhor para que sirva a ti no teu templo todos os dias da sua vida. O voto ousado. Mas Ana teve palavra. Aí aqui versículo 12 diz, sucedeu que ela perseverando, ou seja, insistindo, persistindo em orar, louvado seja o nome do Senhor, perante o Senhor, Eli, o sacerdote, ficou observando e prestou atenção à boca dela, e aí é quando ela é afligida. Aí, enquanto ela falava no coração, porque a angústia dela era grande, aí o sacerdote entendeu que ela estava embriagada e disse assim, mulher, versículo 14, até quando tu vai estar embriagada, aparta de ti esse vinho, como quem diz assim, será possível? Você, a casa do Senhor, não respeita? Chegou assim dessa forma? Mas ela ali não se irou com o sacerdote. Ela disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, nem nada. Mas eu tenho derramado a minha alma, a minha angústia diante do Senhor. Sacerdote, por favor, não me tenha como filha de Belial. Ou seja, Belial, a palavra Belial significa devasso. Não me tenha, Senhor, como uma pessoa devassa, como uma pessoa sem princípios, porque somente da multidão dos meus desgostos eu tenho falado até agora diante do Senhor. Então Eli disse a ela, vá em paz e que seja concedida a petição que pediste. Então, louvado seja Deus, o que é que o Senhor fez com ela? O Senhor deu a ela um filho, se lembrou dela, Samuel. Ela cumpriu o voto ao Senhor, louvado seja Deus, em momentos muito difíceis da nossa vida, inclusive podemos fazer um voto ao Senhor, e o que é um voto? É prometer algo diante do Senhor que vai agradá-lo e que você poderá cumprir. É assim. E ela fez o voto, entregou o seu filho assim que ele desmamou, para ser criado no templo, ser instruído pelo sacerdote ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, louvado seja Deus, viu a atitude dela e a perseverança que deu mais 5 filhos a ela. A quem era estéril, o Senhor deu 6 filhos, que foi Samuel, depois vem mais 5. A Bíblia fala de mais 5. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus. Ela foi afligida. Ela foi importunada por Penina. Ela ficou angustiada de espírito, mas ela nunca desistiu. E essa é, louvado seja Deus, a perseverança, ela é um traço forte de fé, porque a pessoa que insiste e persiste é porque acredita que vai obter aquela bênção que quer. Louvado seja Deus. Então, encerro esta palavra dizendo, se o que você quer agrada ao Senhor, está alinhado de conformidade à vontade de Deus, não é algo que vai tomar de ninguém, nem vai defraudar ninguém, nem vai prejudicar ninguém. Louvado seja Deus, mas que é conforme a vontade do Senhor, nunca desista, continue. Porque o mal é que tem que sair do nosso caminho. O bloqueio é que tem que sair do nosso caminho. Não é nós que temos que nos retirar. É o mal que tem que sair. Deus abençoe a cada um. Se inscreva no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Deixe seu comentário, compartilhe essa live. Deus te abençoe.